O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade São Francisco de Assis. Nós estamos encerrando hoje os 5 domingos, onde nós lemos, onde a igreja nos apresentou para a nossa reflexão e aprofundamento, o capítulo 6, quase inteiro, pulando alguns pedaços. Capítulo 6 do Evangelho de São João. E hoje nós temos a conclusão. Eu vou fazer um pequeno resumo desde o início do capítulo 6, para a gente assim perceber o progresso que o evangelista João está tentando fazer para ajudar ao povo, às autoridades dos judeus, aos discípulos e finalmente aos seus 12 apóstolos, um certo crescimento que ele vai lançando ou soltando devagarzinho o seu projeto, o projeto do próprio Jesus Cristo. Isso que precisamos compreender em todo o Evangelho, em que consiste esse Jesus, esse pão vivo, qual é o seu conteúdo, qual é o seu ensinamento, qual é o seu projeto. Esse que é o pão vivo que precisa comer e mastigar. Então, tudo começou no capítulo 6, versículo 1 de João, onde Jesus, por ocasião da Páscoa, ele não foi na Páscoa, não foi lá em Jerusalém. E ele vai fazer a Páscoa dele com a multidão que o procura. Uma grande multidão, Jesus vê a grande multidão, e aí entra essa questão: como é que vão se alimentar essa multidão grande? E aí nós temos aquele texto todo da multiplicação dos pães, onde no Evangelho de João havia um rapaz, disse um dos apóstolos, que tinha apenas 5 pães de cevada, a comida dos pobres, não de trigo, é a comida dos pobres, 5 pães de cevada
e 2 peixes, que inteiram 7. Portanto, tinha tudo. E esse tudo estava onde? Estava lá com o povo todo, nas suas sacolinhas. Cada um tinha um pouquinho. E o milagre grande que Jesus Cristo vai fazer é exatamente mandar sentar na grama. Lembram o Salmo 23, o bom pastor que leva as ovelhas onde tem a grama para se alimentar. E é lá que Jesus vai mostrar para eles que todos podem se alimentar, se abrir cada um a sua sacolinha e tirar do que tem para dispor. E aí todo mundo come. E ainda sobra 12 cestos. Todo mundo fica satisfeito. Aí, ao verem, mas tem uma frase aqui que eu queria destacar, muito importante: uma grande multidão seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que ele fazia nos doentes. Quer dizer, o povo se atrai atrás de Jesus, porque ele cura ele cura o cego, ele cura o coxo, ele devolve a vida para as pessoas, para poder voltar à sua vida na normalidade. Isso que Jesus Cristo quer. Curar as pessoas para voltar a viver na família, com os amigos, viver a vida que Deus nos deu para viver. Aí termina dizendo aqui: à vista do sinal que Jesus tinha realizado, o sinal, portanto, da partilha dos pães, que satisfez a todos, à vista deste sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas disseram: este é verdadeiramente o profeta. Não é um, entre outros, não é um. Ele é o profeta que foi prometido lá pelos profetas no Antigo Testamento. Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando Jesus conheceu que iam pegá-lo para fazê-lo rei, portanto, esse que nós queremos para a nossa administração, porque ele providenciou e distribuiu pão para todo mundo saiu satisfeito e ainda sobrou. Portanto, nós queremos escolher ele para dirigir o nosso país, a nossa vida. Quando Jesus conheceu que eles iam pegá-lo para fazê-lo rei, o administrador, então ele se retirou sozinho de novo para o monte, fugiu. Jesus não quer ser administrador. O evangelho todo vai ser aquele que orienta os administradores, isso sim, mas não é ele que é o administrador. Depois, nós temos um texto que foi pulado, onde o evangelista apresenta o 5º sinal, o sinal de Jesus, que vence o mar, que vence as turbulências. Os apóstolos estão no meio do mar, perdidos por causa das ondas, por causa do vento, e Jesus aparece caminhando sobre o mar, mostrando com isso que ele tem poder realmente de ajudar os apóstolos a tranquilizarem-se, a poderem vencer todas as dificuldades da vida, se estiverem com ele e com seu projeto. E esse aqui é o eixo central. Caminhar com o projeto, o ensinamento de Jesus. E aí ele faz um pequeno discurso aqui, onde ele vai colocar, Jesus respondeu: em verdade digo a vocês, vocês estão me procurando não porque viram os sinais da cura dos doentes, os sinais da recuperação da vida, os sinais do perdão dos pecadores, os sinais da misericórdia para com todas as pessoas. Vocês não estão me procurando por causa de tudo isso, mas estão me procurando porque vocês comeram os pães e ficarão satisfeitos. Portanto, o interesse deles é encher a barriga, é ter o pão. Isso que eles querem. E aquele que distribui esse pão para nós, nós queremos fazê-lo rei. Eu não vim para isso. E ficaram saciados. Trabalhem pelo pão, pelo alimento, trabalhem não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. É este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi a este que Deus Pai selou, escolheu, marcou. É a Jesus.
é o Filho de Deus, vindo humano no meio de nós, é Ele que é o escolhido do Pai. É esse pão que vocês precisam comer. É essa ideia que Ele vai desenvolver agora. Eu sou o pão da vida. É a mim que vocês têm que comer. Quer dizer, o meu projeto tem que aderir a Ele, tem que assumi-lo. Não apenas o pão, que é necessário para a vida, que é imprescindível e que sem Ele não se vive. E que é o fundamental. E aqui Jesus vai desenvolver aquela frase que está no Evangelho de Mateus, na primeira tentação, quando o diabo tentou Jesus e disse: manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus vai responder uma frase imprescindível, muito importante: não só de pão vive o homem. O que eles querem? Só o pão, só a barriga. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se a palavra que sai da boca de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo, por isso Ele é o pão da vida. Mas com todo o projeto completo, não apenas a satisfação de encher a barriga. Porque a vida não é só comer. E tem gente que na vida, infelizmente, está caindo nisso. Vive para comer. Trabalha para adquirir coisas, para adquirir bens, para crescer, para ter isso, ter aquilo. Enquanto Jesus vai nos ensinar, a gente come para viver. E a vida não é só comida. A comida é imprescindível. Mas a vida é mais do que comida. Tanto é assim que, se nós olharmos a criança brincar, ela está perdida na sua brincadeira, gostando, e a mãe chama: vem comer. Que vem comer? Ela está gostando lá da brincadeira. Para a criança comer, a comida pouco interessa. O que interessa é aquilo que ela se envolveu, naquilo que ela gosta. Portanto, a vida não é só comida. Comida é necessária, porém, só a comida não é suficiente para ter a vida vivida com dignidade, com amor, com respeito mútuo. Depois, ele coloca ainda no seu discurso, eles então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que creiais, a obra de Deus é que creiais naquele que Ele mandou. Crer naquele que Ele mandou, que o Pai mandou, que é Ele, Jesus Cristo. E essa ideia que Ele vai desenvolver, que Ele é a peça-chave para a salvação para todos. E aí ainda continua no seu discurso: em verdade vos digo, frase que usa 4 vezes nesse texto. Em verdade, é a verdade, uma declaração oficial de uma verdade que Jesus Cristo coloca. Não foi Moisés quem deu para vocês o pão do céu, é o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão do céu, vindo do céu. O verdadeiro pão vindo do céu, então, ele vai desenvolver a ideia que esse pão vindo do céu é o próprio Jesus Cristo, com seu projeto para podermos realizar a sua vontade. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Ele doou a sua vida ao mundo, que acabou lhe custando até a própria cruz. Mas essa cruz é uma consequência de um projeto inteiro que os evangelistas desenvolvem em todo o evangelho, mostrando como é que Jesus está dando a vida para as pessoas, gerando vida nova, e que as autoridades então percebem que o povo está atrás de Jesus, e por isso nós temos que tirá-lo do meio. E aí a crucificação de Jesus. Jesus não veio para morrer por nós. Jesus veio para nos salvar. E essa salvação que Ele fez para nós, lhe custou o sacrifício da cruz. Ainda continua Jesus falando: então, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui Jesus não está se referindo ao pão. Aqui Jesus está se referindo à vida inteira, porque quando assume o projeto de Jesus, o ser humano se preocupa com tudo que é necessário para viver e não apenas encher a barriga. Nós temos a cultura, nós temos várias coisas que o ser humano consegue construir, que nós buscamos.
Você veja quando vem alguma pessoa importante, um cantor famoso que eu gosto, que combina comigo, eu faço de tudo para ir lá porque isso me preenche, me satisfaz. O trabalho humano que nós fazemos, né, cada um desenvolve uma coisa, me agrada. Ficar costurando, às vezes, a pessoa, eu gosto disso, eu gosto de fazer saias, eu gosto de fazer calças de um jeito, do outro. Essa é a cultura nossa. Tudo isso vai nos satisfazer, e mais do que isso. E aí, Jesus vai continuar repetindo, eu sou o pão da vida. Essa é a frase central que vai repetir. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Já eu disse, embora vocês me viram, não creram. Todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim. E quem vem a mim, eu não lançarei fora. É a frase que termina a nossa leitura de hoje. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. João, ele vai repetir isso. Ele é o enviado do Pai. E ele precisa colocar na vida das pessoas e no mundo, não o seu interesse, o seu projeto, a sua satisfação, mas para ele colocar aquilo que o Pai lhe mandou fazer. Por isso eu estou a serviço do projeto do Pai. O que é meu é do Pai. O que é do Pai é meu. Vendo a mim, estão vendo o Pai. Fazendo aquilo que eu ensino, estão fazendo a minha vontade, que é a vontade do Pai. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. É uma frase difícil de interpretação, mas dentro do contexto eu entendo que Jesus vai manter as pessoas que optaram por ele, por realizar o seu projeto, por amar uns aos outros, por servir uns aos outros, ele vai manter essas pessoas fiéis ao projeto de Jesus, superando as dificuldades e as perseguições, superando as ondas do mar e tudo, vencendo, e vai manter essas pessoas sempre fiéis à justiça, à fraternidade, ao amor. Sempre mantê-los fiéis até o último momento da nossa vida, aonde desemboca a continuidade da vida, que nós chamamos, então, desde agora para sempre, vida para sempre ou vida eterna. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda continua Jesus no seu discurso, já estamos no versículo 42, aí vai entrar a dificuldade. Quem é esse homem? Esse é gente como nós. Esse é o filho de José e de Maria. Que pretensão ele tem? Nós sabemos quem é o pai dele, quem é a mãe dele. Como pode ele dizer, eu desci do céu? Não murmureis, disse Jesus, não murmureis entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o atrair. Se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui é interessante a gente perceber a insistência que Jesus está dizendo sobre Deus. Quem é o único verdadeiro Deus? Quando ele vai explicar mais tarde sobre o que é a vida eterna, no capítulo 17, versículo 3, o próprio evangelista João, é a última vez que ele menciona a vida eterna. Ele vai explicar o que é a vida eterna, e ele vai dizer, a vida eterna é esta, que reconheçamos o único e verdadeiro Deus, que é o Pai, e a seu Filho, Jesus Cristo. Quem conhece o Pai, vai conhecê-lo através de seu Filho Jesus Cristo. E aí, vivendo o projeto do Pai, mostrado, vivido por nós, pelo seu Filho Jesus Cristo, é que nós vivemos a vida eterna. Na realidade, a vida eterna não é como muitos continuam interpretando. Começa depois do cemitério. Isso é uma interpretação totalmente errada, gananciosa. Quem fundamenta ou constrói a sua vida sobre essa ideia, depois do cemitério, interpretação totalmente errada do próprio Evangelho. A nossa vida se alicerça sobre a criação de Deus. E principalmente depois sobre o nascimento. Por isso que na nossa liturgia a igreja coloca o início do ano litúrgico, a base fundamental, nascimento de Jesus como criança. Nascimento como ser humano. É sobre isso que se constrói a vida eterna. Que inicia
E quando é vivida de acordo com o projeto de Jesus, ela permanece para sempre e ultrapassa até a própria morte. E aí continua na memória, como nós celebramos a própria memória, frases que nós dizemos aqui na missa, a memória do corpo e do sangue de Cristo, a memória do projeto de Jesus que a igreja nos apresenta na liturgia da palavra cada domingo. Continua ainda no discurso de Jesus: não que alguém tenha visto o Pai, senão o que vem de junto de Deus. Esse, que é Jesus, que veio do Pai, este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. É desse pão que vai precisar comer. Mas esse pão é o projeto todo de Jesus. É todo o seu ensinamento. Os pais de vocês comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desceu do céu para que aquele que dele comer não morra. Comer Jesus Cristo, comer o pão. Comer o corpo e o sangue de Jesus Cristo, algo que vai se desenvolver agora na leitura que devíamos ter lido domingo passado e que não foi lida na missa por causa da festa da Assunção. Portanto, tem um buraco aí que dificulta a compreensão até da própria leitura de hoje. Então diz assim, na leitura que devia ser lida semana passada: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, ou eternamente. E o pão que eu vou dar é minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Esse discurso que vai ser muito difícil para os ouvintes compreenderem começa a provocar a saída, indo embora, que nós vamos ver. Os judeus começaram a discutir entre si como pode ele dar-nos sua carne para comer. Essa leitura do domingo passado. Jesus respondeu, quarta vez: em verdade vos digo, se vocês não comem a carne do Filho do Homem, de Jesus, portanto, e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quer dizer, a vida verdadeira só é possível se comer da carne e do sangue do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui tem uma tradução muito importante a gente perceber, que o verbo que ele passa a usar agora, quem come a minha carne, é o verbo mastigar. Que na tradução oficial não aparece, mas no original está mastigar. Usa 4 vezes agora. Mastigar a carne de Cristo. O que significa mastigar? Veja bem, quando todos os orientadores, os médicos, tudo orientam, mastiga comida. Não simplesmente colocar na boca, dar 2 mordidas e jogar para dentro. Não, mastiga. Mastiga 20 vezes antes de engolir. Porque ao mastigar, você vai sentir o sabor. Você vai descobrir de quem é essa carne, que é Jesus, e vai descobrir, e vai perceber, e vai saborear o projeto de Jesus. Por isso que precisamos entrar profundamente na compreensão do Santo Evangelho e mastigá-lo, palavra por palavra, dentro do contexto, para podermos, então, ao mastigar, sentir o prazer da comida, que é o próprio Jesus Cristo. Então, quem mastiga a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Essa leitura do domingo passado que não foi lida nas missas. Quem mastiga a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quer dizer, ao saborear, ao mastigar aquela carne gostosa, você começa a sentir o prazer dela. E começa a descobrir o sentido do projeto de Jesus, do ensinamento de Jesus. E como o Pai que vive me mandou,
e eu vivo pelo Pai, assim aquele que mastiga a mim, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e morreram. Quem come, quem mastiga deste pão, viverá para sempre. Mastigar o pão quer dizer mastigar o projeto de Jesus. Compreender o seu ensinamento, o seu exemplo. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora entrar na nossa leitura de hoje. E a nossa leitura de hoje vai apresentar a ideia que diante desse discurso de comer o corpo, de comer a carne e o sangue, e beber o sangue de Jesus Cristo, eles estavam achando, porque eles interpretaram tudo ao pé da letra, como é que nós podemos comer a carne dele? E eles não compreenderam o sentido profundo que Jesus está dizendo simbolicamente, que não é pegar esta carne e comê-la, pegar o projeto de Jesus, aprofundar, entender o projeto de Jesus, que tem o projeto todo do Pai dentro dele. Então, aí diz aqui, sabendo Jesus que seus discípulos, depois que ouviram estas coisas, muitos discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. Jesus tinha o grupo duro chamado os 12, depois tinha os discípulos, depois tem a multidão. Apareceu também as autoridades dos judeus, que já tinham largado Jesus indo embora, porque percebem que o projeto de Jesus não é do seu interesse. Porque Jesus traz o projeto do Pai como Criador de tudo, Ele quer o bem a todos, e quer distribuir tudo que Ele criou para todos, e não apenas por aqueles que conseguem com força adquirir e ter, e sempre pensando neles. Não, Ele quer distribuir tudo que existe no mundo para todos nós que nascemos no mundo todo, em qualquer lugar. Esse faz parte essencial do projeto de Jesus, por isso que Ele chama o Pai, Criador, e que Ele colocou no Pai Nosso. Porque somos todos, seja brasileiros, seja chineses, portugueses, seja quem for, todos somos filhos do mesmo Pai. Por isso a importância da gente entender quem é o único verdadeiro Deus. Mas quem mostra quem é o único verdadeiro Deus é seu Filho Jesus Cristo. Por isso que precisamos comer e mastigar o projeto de Jesus. Sabendo Jesus que seus discípulos murmuravam por causa disso, lhes perguntou: isso escandaliza vocês? É lógico, escandaliza. Como eu vou comer a carne? Só que eles não compreenderam que comer e mastigar o corpo de Jesus, a carne de Jesus, é o seu projeto, é o seu ensinamento, é o seu exemplo. Veja o que Jesus Cristo fez, através dos sinais todos de curar os outros. Então, que será então, quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes, referindo-se que, apesar que ele vai ser crucificado, mas ele permanece sempre vivo, e agora vive eternamente também com o Pai, e vive na nossa vida através da memória que nós continuamos celebrando, através da Eucaristia e através da leitura do Santo Evangelho, da sua palavra, que é a palavra de Deus. O Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que dá vida, o que faz viver. A carne para nada alcança, o Espírito significa todas as coisas boas que nós construímos, isso que dá vida, mas não apenas a comida, tudo o que é necessário para a vida. As palavras que eu disse de vocês são Espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não creem. E ele já sabe, e ele já faz referência àquele entre os seus que não creem. Jesus sabia desde o início quais eram os que criam e quem o havia de entregar, referindo-se a Judas, né? E acrescentou: é por isso que eu disse a vocês, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. Tudo passa por Deus, e Deus quer o bem a todos, mas nem todos aceitam. Nem todos querem. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse agora aos 12. Muitos discípulos já largaram Jesus. Esse discurso é duro. Não dá para comer a carne dele. Como é que vamos comer a carne dele? Não compreenderam, então foram embora. Os discípulos, os 12 agora,
Jesus vai se direcionar aos 12 e vai dizer: vocês também querem ir embora? E aí nós temos a resposta de Simão Pedro, fantástica, fabulosa, muito importante. Simão Pedro ainda não compreende, porque Jesus ele vai ensinando aos poucos. Só depois da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição que eles vão começar a ter toda a compreensão do seu projeto, do seu ensinamento. E para poder segui-lo e seguir os passos dele até, inclusive, eles serem martirizados. Então Jesus disse aos 12, vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras que nos ensinam a viver e viver eternamente. A viver e viver com sentido na vida. A viver e viver de acordo com a vontade de Deus. Tu tens palavras que nos ensinam para podermos viver na comunhão entre nós todos e construir o reino de Deus. E aí Pedro continua, nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Declarando então uma grande profissão de fé, muito importante para Pedro, representando a todos. Porém, o evangelista continua mais um pedaço aqui que nós não lemos na missa, que eu vou ler para vocês. Por isso que as leituras que nós fazemos, vocês não devem só ler da liturgia diária, que corta pedaços, devem ler diretamente do Santo Evangelho para ler completo, porque a liturgia ela pula muitos textos. Então diz assim, Jesus respondeu, vocês não são os 12 que eu escolhi? Apesar disso, um de vocês é um diabo. Apesar disso, um de vocês é um diabo. Aquele que divide. Aquele que quer seguir o seu próprio projeto. Entrou no grupo de Jesus, mas na cabeça dele tem o seu próprio projeto. E que acabou, nós sabemos depois, após dentro da ceia, o que esse um vai fazer. Mas o texto já faz referência aqui no capítulo 6, no último versículo. Jesus falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, um dos 12, ia entregá-lo. Assim termina o capítulo 6. Fundamental que a igreja nos apresentou nesses 5 domingos, esse projeto de Jesus, lançado devagarzinho, e vai mostrar que se nós queremos ter e viver a verdadeira vida, nós precisamos descobrir o único verdadeiro Deus. E para descobrir o único verdadeiro Deus, só através de seu Filho Jesus Cristo, que vive como todos nós, humanos, que nasceu, e sobre esse nascimento é baseada toda a nossa vida, sobre a realidade, não sobre uma ilusão, sobre uma imaginação, mas sobre algo concreto, que é a vida humana de Jesus, que se desenvolveu no meio do povo, que mostrou o projeto do Pai, e quando nós comemos e bebemos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nós precisamos aprofundar cada vez mais o seu ensinamento e o seu projeto. Mastigar a palavra do Evangelho, pedaço por pedaço, para entender o que tem lá no fundo. Não apenas a aparência que pode enganar. Como muitos estão apresentando, infelizmente, a explicação daquilo que aparece, enganando muita gente. Mas precisamos colocar sobre um fundamento sólido, que é Jesus, com sua palavra, com seu ensinamento, com seu exemplo de querer redimir a vida e a vida para todos. E essa vida se torna, portanto, eterna, que não é só baseada sobre a barriga. Não viver simplesmente pensando em encher a barriga, mas viver em querer viver com que todas as pessoas possam viver na fraternidade e em comunhão. Ou como disse São Marcos, que nós vamos voltar a ler a continuidade do Evangelho de Marcos domingo que vem, a definição que ele coloca sobre o reino de Deus. O desejo de Deus, e que Jesus Cristo nos mostrou, e para quem adere ao seu projeto, é para podermos todos viver em paz uns com os outros. Essa é a vontade de Deus.
Esse é o projeto de Jesus. Mas não só viver em paz eu e minha família. Todos precisamos viver em paz, todos precisamos construir a paz, e todos aqueles que se envolvem na construção da paz estão construindo o reino de Deus para toda a humanidade. Se torna uma só, cada um se interessando um pelo outro para o bem, não apenas voltando para mim, como a maioria das orações que nós fazemos. Só Deus salva minha filha, Deus salva meu filho, e a filha do outro, e o filho do outro. Não. Jesus nos traz um projeto que não foi aceito pela maioria, e Jesus não está interessado em grande multidão, ele está interessado naqueles que realmente querem assumir o seu projeto para a redenção da humanidade, para todos podermos viver em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos juntos. Deus,